A paz do Senhor a todos. Dizer da minha satisfação, de congregar aqui na Igreja El Shaddai. Já completei 1 ano agora. Sei que eu gazeei em dezembro para casar 2 filhos e retornei. Passei mais 16 dias agora fora. Mas tem sido maravilhoso congregar aqui e o Senhor tem renovado a mim a cada dia. Não pelas novas amizades apenas, porque eu sempre sou de fazer amigos onde eu chego, nas igrejas por onde passei, nas cidades por onde passei, mas o que Deus tem mostrado a gente, e assim, há poucos dias, unindo mais a família da gente, trazendo os filhos, porque eu estava em Petrolina, os meninos moravam em Recife. Quando eu fui para Salvador, continuaram em Recife. Quando Moab Júnior, Rebeca chegou primeiro, depois Moab Júnior. Mas aí depois um ou outro casa e a gente sempre fica só. E aqui, quando eu vim com a Cidélia, vim sozinho. Mas depois, Rebeca, painho, quero ir. E a gente sabia que Rebeca vinha e eu achava que Axa vinha porque Nino já tinha tocado fogo. Vamos embora, vamos embora. E Nino foi quem primeiro incentivou. Apesar de que em 2016, quando eu vim para a casa de Pastor Messias, eu senti um forte desejo de vir para aqui mesmo. Levei uma chamada séria quando voltei em casa, que a Cidélia disse, Norma lhe deu uma lavagem cerebral. Eu disse, nega, não é possível. Eu gostei da igreja, eu comecei a amar essa igreja lá em 2016 e retornei ao Brasil 2 vezes depois que estou aqui. E esse meu retorno final agora, essa última vez que eu fui, realmente esse foi um momento diferente, porque a imigração sempre questiona na entrada e eu fui questionado na saída. E alguns detalhes, eu assim, me reservo o direito somente de segurar para mim, porque eu sei que Deus estava na ida e na volta. E quando eu fui convocado para comparecer a uma audiência lá na Bahia, eu estava tranquilo, mas a Cidélia sentiu alguma aflição. E desde o parto de Cidélia Cesário com Rebeca, quando eu vi cortando e eu filmei, eu, naquele momento de Rebeca, eu disse, Senhor, tu me desse. Se tu tirar, foi tu que tirasse. Mas eu estava entregando a Cidélia e o meu casamento ali, porque eu sirvo ao Senhor há muitos anos, desde criança, mas me converti já jovem. Mas a certeza de que Deus dá e Deus tira, eu nunca perdi. E eu não sonhava em perder a Cidélia no parto, mas eu sabia que eu estava na vontade de Deus, que ela também, que a minha família era do Senhor. E para mim foi o primeiro momento difícil que eu passei na vida, foi de assistir um parto, só isso. Eu assisti alguém sendo cortado. Mas eu assisti filmando e orando, mas mesmo assim seguro. E eu não sei porquê, eu tenho sempre essa segurança de, no Senhor, mesmo numa perda, saber que Ele vai estar comigo. Eu digo não sei porquê, porque assim, humanamente, eu não consigo analisar friamente do que é. Eu sei que espiritualmente Deus me chamou, me tirou de um lar, me colocou em outro. Eu fui adotado por pais maravilhosos que me criaram no Senhor, que me criaram nos caminhos do Senhor. Os meus pais que me doaram não serviram ao Senhor, não conheceram essa maravilha de servir ao Senhor. E desde lá eu me sinto escolhido. Quando, sem pretensão de ser Paulo, mas quando Paulo diz, eu fui chamado no ventre da minha mãe, eu me sinto assim. E assim, não é para ser mais do que ninguém, eu fui chamado para ser servo, e eu sinto isso. Eu não tenho assim a intenção de estar aqui com o violão, com o contrabaixo, ou estar num púlpito. Se for limpando xixi de criança, eu estou feliz em estar nessa casa. E assim, isso faz muitos anos que Deus coloca isso em mim. Eu vi meu pai ser diácono na igreja e pregar com a Bíblia de cabeça para baixo, ele não sabia ler. E ele abria a Bíblia e ele dizia, abra aí a sua Bíblia no Salmo 37, olha o que está dizendo aqui. E de repente ele podia estar abrindo em Apocalipse. Mas quando ele citava um versículo, ele citava o capítulo todo e o versículo todo, porque ele aprendia e ele pedia graça ao Senhor para pregar em cima daquele capítulo. E eu me criei criança, vendo o papai pregar em praças, em subir numa praça sem ninguém. Ele não levava 2 irmãos para ajudar ele subia sozinho, era Joaquim das Canetas o nome dele, e ele fazia isso. Eu encontrei agora, eu sou muito de amizades, quando eu fiz o roteiro que eu passei para a Cidélia, ela disse, nego, você vai fazer turismo? Porque eu visito irmãos e amigos da minha infância. Eu visitei Adiel em Caruaru, que o pai dele,
irmão Amaro, eletricista, era o único na igreja que conseguia me deixar quieto, me colocava no colo e ficava com as duas unhas estourando piolho na minha cabeça, de mentirinha. Ele dizia, fique quietinho que eu achei mais um. E aí ele estourava uma unha na outra e eu ficava com medo, porque eu tinha vergonha de ter piolho, mas eu não tinha piolho. Era ele que me deixava calmo na igreja, quieto assim. E eu sempre amei os filhos desse irmão, que já partiu para o Senhor, também meu pai partiu, mas eu queria dar um abraço em Adiel. Adiel toca contrabaixo também. E aí, assim, eu fui lá e comi um bode no Alto do Moura, em Caruaru, sabe? Carne de bode com ele, a esposa, os filhos. Eu sou muito assim de visitar pessoas. Visitei Elias, filho de irmão Amaro Antônio, e eu já estava com esse roteiro pré-determinado. Pastor Messias, quando me disse, nego, nós vamos ficar orando por você, não é fácil nesse novo momento da imigração, ore e jejue. E aí eu senti que realmente é um peso de responsabilidade em voltar, e a gente não sabe quem vem, você vem e de repente não passa. E é uma prerrogativa do governo, eles não têm um critério definido, você pode vir todo certo e ele dizer, não quero você assim, você pode vir até meio errado e ele dizer, entra. Então, assim, é um critério que tem. E, às vezes, o critério que eles não têm é a vontade de Deus que age na vida da gente. Então, essa certeza eu tenho. A vontade de Deus na minha vida, no que Ele está fazendo comigo, desde junho que eu cheguei aqui, dia a dia Ele vem trabalhando em mim. Eu tenho uns conceitos de orar de olho aberto, de orar em todo lugar, de parar no semáforo, orar, de deitar e dar amém, porque se minha vida for uma oração durante o dia, eu não tenho que ter a obrigação de ter que me ajoelhar e orar, mas eu preciso orar o dia inteiro. E tem algumas coisas que o pastor Sebastião, lá de Bom Conselho, me ensinou assim. E eu vivo nos caminhos do Senhor, sem ser mais do que ninguém, sendo servo, em submissão ao pastor da igreja que eu faço parte. Sempre fui assim. Mas eu sei que é Deus que quebranta e vai quebrantando. E na minha saída, tinham 3 policiais de um lado e do outro, somente no meu gate. Me chamaram pelo nome, perguntaram por que a minha esposa não ia, fizeram várias perguntas peculiares a Moabe, e quando ela me olhou em português e disse, senhor Moabe Marinho, e deixou todo mundo passar, e só chamou Moabe Marinho, eu realmente senti aflição. Eu cheguei em São Paulo, me ajoelhei no banheiro, orei, agradeci a Deus por ter chegado e por ter passado por isso, porque se Deus me prova, Ele vai me aprovar em algum momento. Eu sou servo dEle, eu sou dEle, eu sou propriedade dEle mesmo. E eu passei somente uma mensagem para o pastor Messias e disse, não conte a Cidélia, porque a Cidélia estava um pouco aflita com a minha viagem. Eu disse, por favor, omita de contar a ela que ela vai ficar muito preocupada. E uns 3 dias depois, um pastor daqui passou uma mensagem no Zap para mim, acordei hoje com muita vontade de orar por você, e quero orar por você e tal. E eu disse, ok, ore. E aí, uns 5 dias depois, aí um pastor de Garanhuns, pastor Almir, me passou uma mensagem, Moab, eu sonhei que estava você na imigração dos Estados Unidos, e eles questionando umas placas de uns carros da gente. E só vinha mensagem desse jeito. E a Almir é de Garanhuns, e a Almir não tem Estados Unidos, e a Almir não tem nem ideia sabe da imigração, mas sonhar e me passar isso. Moab, eu não sei porque eu estou te passando, mas eu quero passar. E eu continuei em oração. Do meu roteiro de várias viagens, de várias visitas, eu tinha proposto em meu coração algo que eu queria. Tem um servo de Deus no Brasil, que eu admiro muito ele, e eu queria ir à igreja dele, lá no Brás. E aí, no último dia, minha viagem era às 9h45 da noite, e eu queria passar o dia todo na igreja dele. O dia todo não, só amanhã na igreja dele, que era o culto pela manhã. E na terça-feira anterior, no dia anterior, eu ia dormir na casa de um tio, e aí houve uma cirurgia de um animal dele, ele não pôde vir, ele só me avisou na hora. E quando ele me avisou 6h da noite em São Paulo, eu no Diadema, Zona Sul, ele disse, Moabim, desculpa, eu não vou poder ir para casa agora, mas a gente vê como você faz. Rapaz, eu queria muito ver você, então fica tranquilo, fica na paz. A igreja que eu ia na quarta-feira, eu entrei no site, olhei o telefone, liguei para lá, a irmã disse, irmão, ficamos aqui, tem alguns hotéis aqui, se o irmão quiser dormir aqui, deixa o carro aqui, eu estava de carro locado, deixa o carro no estacionamento da igreja, a gente leva na casa numa pousada ou hotel de alguma irmã. E Deus só faz assim. Eu cheguei na igreja, estacionei o carro, entrei, o celular estava sem carga,
E aí eu pedi um rapaz, ele não pôde carregar, um pastor ia passando, e o pastor disse, você está precisando de quê? Parece que nordestino, quando se vê, parece que se conhece. Ele era do Ceará, pastor Leandro. E aí eu não posso falar nem muito dele, porque a gente começa amando as pessoas, e a gente sabe que é Deus que está agindo. E assim, há muitos anos atrás, um pastor fez uma conferência em São Paulo, chamado pastor Jabes de Alencar, e ele disse que em São Paulo, às 6 horas da noite, os presbíteros da igreja chamaram a atenção dele, achando que não ia ter ninguém, porque São Paulo todo mundo trabalha. Ele disse, antes de chamar os pregadores que irão pregar, eu chamei os filhos da irmã Maria. E quando a gente crê, acredita e se entrega ao filho da irmã Maria, as coisas andam. E o filho da irmã Maria estava na igreja do pastor Jabes os 30 dias de novembro de 2001, quando ele fez essa conferência, e só foi sucesso não pelos pregadores, mas pelo filho da irmã Maria. E naquela igreja que eu cheguei, o pastor pegou o meu celular, sem dizer que eu era pastor, e disse, fica tranquilo, eu vou botar ele para carregar. E subiu e botou no púlpito. Talvez você ache isso normal, mas eu comecei a chorar quando ele subiu, porque eu disse, eu estou preso, eu vou assistir o culto hoje e amanhã. O de amanhã eu venho. E o de hoje eu não vou para hotel. Eu não vou dizer, não, me dê meu celular. Então eu assisti o culto inteiro. E o culto inteiro falava exatamente do que eu queria ouvir no outro dia. Eu fui daqui para lá, sabendo que tem um culto todas as quartas-feiras e uma pessoa prega de um assunto específico. Eu não tenho mitos, eu creio num Deus que salva, cura, batiza, que me salvou sem merecimento algum, que enviou seu Filho por mim e por você. É Jesus que faz isso, que salva, foi Deus que enviou. Mas eu gosto, pastor, desses... Estou começando a chorar ainda. Mas eu gosto desses cultos que diz às 7 sextas-feiras, 5, 6, não como mito, não como símbolos, mas como propósitos. E especificamente na quarta-feira tem um que é você aprender a perdoar. E alguém ficou no Brasil e me machucou muito, e eu tinha que liberar perdão para essa pessoa. E eu queria, nessa igreja, nesse culto específico, pedir pela minha vida. Porque a pessoa nem sente mais. E o que ela fez para ela não é evangélica, ela nem sente o que fez. Eu tenho certeza que ela não sente. Mas eu não me perdoava por isso, pelo fato, pelo evento. E eu não sei porque, uns 2 meses atrás, eu comecei, teve um momento aqui que o pastor pediu para a gente orar em casa, eu começava orando em casa e só vinha esse assunto, e eu me sentia que eu precisava pedir perdão ao Senhor, que eu já tinha pedido lá em 2015, 2016, mas eu precisava pedir perdão, liberando perdão para essa pessoa, como se o meu coração fosse travado. Eu tinha algo que era muito difícil de aceitar, porque eu passei por uma cilada, que diz lá no Salmo 91, e eu sabia da cilada e eu entrei na cilada. E como liberar perdão eu não tinha, ficava naquela dureza. E numa conversa com um casal, que me deu alimentação no domingo, a esposa falando de perdão e o marido dizendo que não perdoava. E eu dizendo, perdoe, quem sou eu, quem é você? Quem somos nós diante de Deus? A gente não tem merecimento algum e Ele nos perdoa, a misericórdia dEle nos atinge, Ele manda seu Filho para salvar a mim e a você. E eu conversando sobre perdão com aquela pessoa e ainda esperando o culto da quarta-feira. Mas quando eu fui dormir, aí eu comecei pensando por que essa pessoa estava sem perdão. E aí eu já comecei a me sentir perdoado. Eu sabia que o efeito do culto da quarta-feira já começou a fazer efeito para mim no domingo à noite. E aí na segunda-feira, quando eu amanheci, tomei café com essa pessoa, e ele disse, já perdoou fulano? E ele disse, ainda não, mas estou pensando. E assim, foi engraçado isso. Bem, eu disse, algo ficou ali. E por que eu precisava contar isso? Porque eu sou de um tempo, eu tenho 51 anos, que na igreja a gente conta as bênçãos. E eu não sei o que você passou essa semana. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual a esposa brigou com o marido, qual o marido brigou com a esposa, qual foi o problema que aconteceu. Eu não lhe conheço. Mas Jesus cuida de você. Deus cuida de você de uma forma que Ele lava você. Lava com o seu sangue. É sangue de Jesus na vida da gente. Não somos melhores do que os outros. Às vezes o pastor diz aqui, pastor, mas sou igual a você, carne e osso. Oremos por ele.
é servo de Deus, é ungido, mas sofre. Nós sofremos os dilemas da vida, os problemas da vida, os laços que vêm do inimigo para nos derrubar. Ele vem, como a irmã disse. O diabo tem força? Sim, mas nós temos um Deus poderoso. É nesse Deus poderoso que eu entrei aqui, que a imigração não questionou nada pela terceira vez. Carimbou normal, estou aqui para servir ao Senhor com alegria. Deus os abençoe.